Bom, pessoal, esse vídeo aqui é sobre concurso TSE unificado, que teve o edital publicado dia 29 de maio. Estou gravando esse vídeo no dia 8 de junho de 2024. Eu vou falar especificamente sobre esses dois cargos aqui: analista judiciário, área administrativa, e o técnico judiciário, área administrativa. Por que esses dois cargos? Eles têm muitas semelhanças. Por exemplo, no conteúdo que vai ser cobrado na prova objetiva, é muito semelhante, de forma que você pode estudar para ambos os cargos, se inscrever para ambos os cargos e prestar uma prova na manhã e a outra prova no período da tarde. E também todos os cursos, ou melhor, todos os cargos do edital do concurso, eles exigem nível superior. Mas esses dois cargos aqui, eles exigem um diploma de nível superior em qualquer área do conhecimento. Inclusive, se você tiver um diploma de tecnólogo, um curso superior de tecnologia, você também pode prestar para qualquer um desses cargos. Algumas informações gerais. A banca é a CESP, Sebrasp. O prazo de inscrição é do dia 4 de junho até o dia 18 de julho. O valor das inscrições para os cargos de analista, R$ 130, e para os cargos de técnico, R$ 85. O prazo final para o pagamento da taxa de inscrição é o dia 9 de agosto. Isso aqui pode ser interessante para quem está em dúvida se inscreve ou não, se presta a prova ou não. Porque você tem até o dia 18 de julho para se inscrever, mas você pode pagar o boleto até o dia 9 de agosto. Eu não recomendo que deixe nada para a última hora, mas caso você esteja em dúvida ou caso você queira prestar esse concurso a título de conhecimento, a título de experiência, existe essa opção. E em relação à data da prova, para ambos os cargos, no dia 22 de setembro de 2024. Há pouco mais de 100 dias, essa prova ocorrerá. Aqui eu especifiquei um pouco mais a taxa de inscrição para cada cargo: 130 para analista, 85 para técnico. Em relação ao cargo de analista, área administrativa, a remuneração inicial de R$ 13.994,78, nada mal, mas ainda existe um adicional de mais de R$ 1.000, que é o vale alimentação. Existe também o acréscimo do auxílio médico, odontológico, se eu não me engano, e auxílio creche, caso você tenha filhos em idade pré-escolar. Se eu não me engano é isso, tá, pessoal? Não entendo muito de algumas vantagens desse cargo, mas são excelentes. E a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Em relação ao cargo de técnico judiciário, área administrativa, remuneração inicial de R$ 8.529,65 e a jornada de trabalho de 40 horas semanais, ok? Também, dentro dessa remuneração inicial aqui, a gente tem os mesmos acréscimos do cargo de analista, vale alimentação de mais de R$ 1.000, auxílio odontológico e auxílio creche. E existe também o cargo de técnico judiciário, área agente da Polícia Judicial, que é um cargo muito bacana, que eu farei um vídeo posteriormente, vou colocar aqui no canal, que tem algumas vantagens em relação aos outros cargos de técnico judiciário. E eu vou especificar isso no vídeo em questão, ok? Mas o técnico judiciário, área administrativa, é isso aqui que eu acabei de mostrar. Em relação à reserva de vagas, 10% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, 20% para negros e 3% para indígenas. Então, se você se enquadra em alguma dessas categorias e queira optar pela reserva de vagas, fica a seu critério. Agora, em relação às fases do concurso, existem algumas diferenças em relação ao cargo de analista e o cargo de técnico. Se você for prestar para o cargo de analista, você vai fazer a prova objetiva, de 120 questões. Você vai fazer a prova discursiva, que é uma redação de até 30 linhas. E por último, você vai ter a avaliação de títulos. Então, essas três fases aqui, caso você opte pelo cargo de analista. Em relação ao cargo de técnico judiciário, área administrativa, você vai ter a prova objetiva de 120 questões e só. Não vai ter as outras fases do concurso, ok? Agora, em relação ao cargo de técnico judiciário, agente da Polícia Judicial,
você vai ter a prova objetiva, 120 questões, não vai ter a prova discursiva e vai ter o teste de aptidão física, que, se eu não me engano, consiste de barra fixa, flexão de braço e corrida de 12 minutos. E também não vai ter avaliação de títulos. Acho que deixei bem claro isso aqui, né, em relação aos dois cargos. Aqui eu vou falar sobre a duração da prova e o período. Para o cargo de analista judiciário, as provas terão uma duração de 4 horas e 30 minutos e elas ocorrerão no período da manhã. Para o cargo de técnico judiciário, terão uma duração de 3 horas e meia e ocorrerão no período da tarde. Aqui está um pouco mais especificado a estrutura da prova objetiva, tanto para o cargo de analista, aqui em cima, e o cargo de técnico, aqui embaixo. Ambas as provas terão um total de 120 questões. Aqui a gente tem as fases do concurso de analista: prova objetiva, conhecimentos básicos específicos, a prova discursiva e a avaliação de títulos. Conhecimentos básicos serão 50 questões, cada uma valendo 1 ponto. Errou uma, perde 1 ponto, acertou uma, ganha 1 ponto. Conhecimentos específicos, 70 questões, cada uma valendo 2 pontos. Então, a prova de técnico judiciário é a mesma estrutura, com a diferença de que não tem a prova discursiva nem a avaliação de títulos, mas apenas 120 questões, divididas entre conhecimentos básicos, 50 questões, e conhecimentos específicos, 70 questões. Aqui deixei um pouco mais especificado a estrutura da prova e o total de pontos possíveis. Bom, 120 questões de certo ou errado, uma errada anula uma certa. Conhecimentos básicos serão 50 questões, cada uma valendo 1 ponto. Conhecimentos específicos, 70 questões, cada uma valendo 2 pontos. Então, se a gente vai ter 120 questões divididas entre conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, o total de pontos possíveis é 50 pontos se você acertar todas as questões de conhecimento básico e 140 pontos se você acertar todas as questões de conhecimentos específicos. 140 porque cada questão vale 2 pontos. Cada questão de conhecimento específico, que são 70 questões, valem 2 pontos. Então, 50 mais 140, 190 pontos é o total de pontos que você pode fazer se você gabaritar essa prova. E lembrando que a prova do cargo de analista tem também a redação, que ela vai somar mais 50 pontos. Então, seria um total de 240 pontos possíveis para o cargo de analista e 190 pontos em relação aos outros cargos, ok? Aqui eu especifico um pouquinho sobre o conteúdo que vai ser cobrado na prova objetiva. Então aqui em cima a gente tem para o cargo de analista judiciário, área administrativa, língua portuguesa, direito eleitoral, direito administrativo e direito constitucional. Essas 4 matérias aqui são os conhecimentos básicos que você precisa para responder as 50 questões de conhecimentos básicos da prova de analista judiciário, área administrativa. Em relação aos conhecimentos específicos, você tem administração geral, administração pública, gestão de contratos, gestão de pessoas e orçamento. Pode parecer muita coisa, mas para quem já está acostumado a estudar para cargos de tribunal, consegue perceber que é pouca matéria. Lógico, a prova vai ser pesada, acredito eu, mas é pouca matéria. Existem concursos para cargos de analista que são 18 matérias, 19 matérias. Aqui a gente tem 4 de conhecimentos básicos e 5 matérias de conhecimento específico. Para quem já está estudando há algum tempo, é só ajustar ali alguma coisa ou outra e correr para o abraço. Bom, em relação ao cargo de técnico judiciário, área administrativa, a prova vai ter a mesma estrutura, basicamente, do cargo de analista: língua portuguesa, direito eleitoral, direito administrativo, direito constitucional. E em relação a conhecimentos específicos, só administração pública, gestão de pessoas,
e gestão de contratos. Ou seja, aqui a gente não vai ter orçamento e nem administração geral, que é o que cai para analista. Por isso que eu disse que você pode estudar tranquilamente para os dois cargos. Se você está estudando para analista, você está estudando para técnico também. Lógico, vai ser cansativo caso você queira prestar as duas provas no mesmo dia, mas existe essa possibilidade, ok? Aqui em relação à prova discursiva, que vai ocorrer somente para os cargos de analista. A prova discursiva valerá 50 pontos e ela será composta de um texto dissertativo, uma redação de até 30 linhas a respeito dos temas relacionados a conhecimentos específicos de acordo com o cargo, a área e a especialidade. Importante você se atentar para isso também. Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar, pessoal, nesse vídeo aqui. Estou estudando, como muitos de vocês, para esse concurso. Estudo para cargo de analista de uma forma geral. Esse concurso é o mais próximo agora. E eu desejo boa sorte a todos. Desejo que vocês curtam esse vídeo. Deixem algum comentário, algum questionamento que vocês tenham. E aguardem o próximo vídeo para quem tem interesse a respeito do cargo de agente da Polícia Judicial. Vai ter algumas informações muito interessantes ali também, bem direto ao ponto, bem no estilo desse vídeo aqui. E por hoje é só, pessoal. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.